Vamos falar agora a respeito dos tremores de terra que foram registrados aqui na cidade de Teresina. Os tremores que começaram no estado do Maranhão, cidade de Belágua, a mais ou menos 230 quilômetros de Teresina, e que também tiveram reflexos aqui na capital. Muitos prédios precisaram ser evacuados ontem e hoje tudo voltou ao normal depois de uma vistoria feita por autoridades. Nós vamos então ao vivo, nós estamos com a repórter Gorete Santos. Está ao vivo, Gorete? Gorete Santos, aqui está. Gorete Santos está ao vivo e vai trazer informações para a gente a respeito destes assuntos. Ela que acompanhou o dia depois deste tremor. Gorete Santos ao vivo. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Joelson. Você ali, a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Foi uma terça-feira realmente atípica aqui na capital, de muito susto para toda a população, mobilizou as autoridades também. E aí, a primeira atitude emergencial foi exatamente a evacuação dos prédios e a vistoria, posteriormente, pelo menos de todos os prédios públicos. Uma recomendação do próprio governador Wellington Dias. Hoje, a vida começou a voltar ao normal no serviço público estadual, mas a situação de alerta permanece e o assunto continua sendo, sim, das conversas, não só no serviço público, mas de toda a população da capital. Vamos observar como foram essas primeiras horas dessa quarta-feira. Nesta quarta-feira, o primeiro prédio a passar por vistoria foi a sede do IAPEP. O trabalho preventivo realizado pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil do Estado começou ainda ontem, com a fiscalização da estrutura física de 15 prédios públicos, por determinação do governador Wellington Dias. Isso logo após a correria provocada pelo tremor de terra, que teve como epicentro o município de Belágua, a 90 quilômetros de São Luís, no Maranhão, e a uma distância de 230 quilômetros em linha reta de Teresina. Susto que levou à evacuação rápida de muitos prédios da capital, principalmente da região central da cidade. Todos os prédios públicos já foram liberados. Chegamos à conclusão de que estão todos intactos, até agora não aparentou nenhum problema que viesse a comprometer a segurança das pessoas. E a gente está fazendo as vistorias e catalogando aquelas que forem necessárias. Conforme as pessoas vão solicitando, nós vamos agendando. Na manhã de hoje, movimentação normal no centro administrativo, um dos primeiros locais a ser vistoriado. Trabalho acumulado, e ficou sem fazer ontem, temos que fazer hoje, né? Na AGESPISA, os servidores também retornaram ao trabalho. Ontem, até a ouvidoria, localizada no 5º andar, parou. Hoje, o atendimento à população feito por telefone voltou ao normal. Segundo o ouvidor, sem sobrecarga de chamadas após a paralisação do serviço. A sobrecarga, nesse período, ela foi diminuída, porque os reservatórios estão lotados, cheios. Então, quando chega nesse período chuvoso, a sobrecarga baixa. Passado o maior susto, ficou o alerta. De acordo com o geólogo Sidney Barros, desde ontem ocorreram outros 7 abalos sísmicos na região, mas em uma intensidade tão imperceptível que só foi comprovada pelos centros especializados no assunto. Ainda assim, o fenômeno de ontem acendeu a luz amarela para estudiosos e para o governo do Piauí. O diretor da Defesa Civil Estadual esclarece qual o primeiro passo decidido ontem. Tanto o secretário de Defesa Civil, o deputado Hélio, como o governador do estado já começaram a tomar providências no sentido de trazer tecnologia inerente a essa situação para que a gente não seja mais tão pego de surpresa como fomos ontem. Importante essa medida, então, né, de começar a monitorar, a buscar mecanismos tecnológicos que a gente possa entender melhor o que acontece aqui embaixo, no subsolo, Joelson. Bom, cerca de 15 prédios foram vistoriados desde ontem. Nós temos aqui a lista de alguns deles, até para tranquilizar as pessoas que trabalham nesses locais. A gente viu aí o centro administrativo, aí inclui os prédios da educação, da fazenda, da saúde, além da Eletrobras, Hospital Getúlio Vargas, Alma Viva Brasil, que é uma empresa, Palácio de Karnak, Secretaria de Meio Ambiente, da Defesa Civil também, a Farmácia de Medicamentos Excepcionais, o prédio da Embratel, da AGESPISA e o complexo das delegacias especializadas, localizado na rua 24 de janeiro. A gente continua então falando a respeito desse assunto, agora com o Major Veloso, ele que é coordenador de engenharia do Corpo de Bombeiros, acompanhou esse trabalho desde o início da manhã de ontem,
quando ocorreu o abalo sísmico, e aí começaram essas vistorias em todos os prédios. Hoje, fechado esse trabalho de vistoria dos prédios que foram recomendados, encerra também o trabalho do Corpo de Bombeiros nesse aspecto, Major? Boa tarde. Boa tarde. Existe uma possibilidade, sim, da gente ainda sermos acionados, mas de imediato, vamos dizer assim, o que houve de emergencial já foi atendida essa demanda inicial. Hoje, os 15 foram feitos no dia de ontem. Hoje nós já tivemos 5 outros locais públicos que foram vistoriados. Também, como já era de se esperar, não foi detectada nenhuma situação, alguma anomalia que identificasse, o que recomendasse a não utilização desse prédio. Isso, felizmente, não houve nenhum dano, graças a Deus, nenhum ferido, nenhuma vítima também nesse abalo. Agora, claro, isso fica o alerta para a população. E qual que seria a recomendação para as pessoas, né, a partir desse fenômeno? Bem, inicialmente até dizermos da nossa grata surpresa do comportamento da população, que foi positivo no sentido da evacuação dos prédios. A maneira como foram evacuados os prédios, em regra, foram, vamos dizer assim, dentro da normalidade. Essa evacuação é um procedimento de emergência, é um protocolo necessário, então a população portou-se, exceto, vamos dizer assim, uma ou outra situação que foram identificadas a condição de pânico, e esse precisa ser, essas pessoas que têm essa possibilidade precisam repensar, e a outra situação foi a utilização de elevadores nos prédios mais elevados, que os elevadores, tivemos registro de elevador que travou. Depois, logo na sequência, ele veio a funcionar normalmente. Então, a exceção dessa condição, nós tivemos o fenômeno foi positivo no sentido, vamos dizer assim, de proporcionar um treinamento para a população de uma maneira geral. O mito da imunidade, vamos dizer assim, já foi derrubado, ou seja, nós temos essa possibilidade, sim, de sofrermos, de termos que nos deparar com a situação de tremor de terra. Claro que a possibilidade é menor e a tendência agora é de ser menor, pelo menos os que vierem secundários a esse principal que já chegou. Bom, a gente vive em Teresina um processo de verticalização de forma acelerada, especialmente na região leste da capital, muitos prédios residenciais. O senhor acredita que nesse momento é necessária também uma vistoria nesses prédios? É necessário que esses síndicos procurem especialistas para que seja feito esse trabalho que foi feito pelo Corpo de Bombeiros nos prédios públicos? O Corpo de Bombeiros está à disposição. Na verdade, nós fomos colocados à disposição numa condição emergencial por conta a equipe de engenharia foi disponibilizada nessa condição emergencial por conta desse evento em si. Não é exatamente uma atividade fim nossa. O Corpo de Bombeiros está à disposição, pode ainda fazer uma ou outra vistoria dessas condições de segurança contra incêndio e pânico, dessa condição de segurança estrutural, mas a recomendação, como nós não temos condições de atender a toda a demanda, todos os prédios que sofreram esse abalo, que seja acionado um engenheiro, um profissional da área de engenharia, para avaliar uma ou outra condição de rachaduras, porque na verdade nós temos rachaduras que são decorrentes de temos uma série de fatores que provocam rachaduras. Então, se você identifica, quer seja recente, quer seja já tenha um histórico dessa rachadura, que chame um profissional para fazer uma avaliação dessa condição de segurança. Major, pelo trabalho que é realizado pelo Corpo de Bombeiros, há condições de dizer, por exemplo, se os prédios que são construídos em Teresina, pelo menos a grande maioria deles, tem uma estrutura capaz de suportar um abalo maior? A verdade é assim, os estudos dos desastres, o estudo dos movimentos sísmicos, eles têm uma classificação em função justamente de um padrão médio. As construções, elas obedecem às normas técnicas, e essas normas técnicas, quando são observadas, elas permitem vamos dizer assim, uma intensidade maior do que essa que aconteceu. A questão é que quem está no prédio, no momento que está ocorrendo esse abalo, ele não tem condições de fazer essa avaliação. Então, a evacuação emergencial é um protocolo, é um procedimento emergencial perfeitamente, vamos dizer assim, recomendado, porque eu não tenho essa noção. A avaliação a posteriori, ou seja, para permitir o retorno dessa utilização desse prédio, ver a condição de normalidade, ver se não sofreu algum dano nessa estrutura, é feita posteriormente.
E aí o senhor já ressaltava essa questão também da população sempre buscar essa evacuação através das escadas, pessoal, nunca pelo elevador, já que no momento desse o elevador pode travar e aí ao invés de descer você pode ficar preso lá dentro. Eu quero agradecer então ao Major José Veloso pelas informações aqui ao Jornal do Piauí. Joelsa, com você.